Jesus disse assim, Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, vive bem, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Quem está mentindo? A Bíblia afirma que Deus é imortal. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, diz assim, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. A palavra imortalidade em si mesma já encerra uma verdade absoluta. Deus não pode morrer. Caso contrário, não seria imortal. Ao tornarem Jesus um único Deus co-igual ao Pai, a doutrina da Trindade nega que Cristo tomou a natureza humana, ou seja, não aceitam que ele despiu-se de sua divindade ao tornar-se um como nós. Desta forma, afirmam que Jesus não morreu de fato, pois sendo igual ao Pai, não poderia morrer, visto que Deus é imortal. Então, os defensores da doutrina da Trindade alegam que apenas seu corpo morreu, porém sua divindade não. Essa explicação aproxima-se, irmão Paulo e queridos amigos ouvintes, e os nossos telespectadores, aproxima-se muito dos ensinamentos do Espiritismo, o qual afirma que o homem não morre. Ele possui um espírito imortal. Apenas seu corpo é que morre. Afinal, Jesus morreu ou não? Quem está mentindo? Cristo e os apóstolos ou a doutrina da Trindade? Teria Jesus mentido quando afirmou em São João capítulo 14, verso 28, ouviste o que vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Segundo a teologia trinitariana, Jesus só esteve numa condição menor que o Pai, enquanto estava, entre aspas, limitado dentro de sua humanidade. Condição que poderia ser abandonada a qualquer momento, caso ele desejasse, pois bastaria sair daquele corpo que usava provisoriamente para encenar teatralmente sua própria morte. Sendo Jesus um Deus co-igual ao Pai, jamais poderia morrer, visto que Deus é imortal. Se Jesus era igual ao Pai, por que então disse que Deus, o Pai, era maior do que ele, se de fato Deus não era? Qual seria a necessidade dessas palavras se o próprio Jesus fosse suficiente em si mesmo, independente do Pai para todas as coisas? Quem está com a verdade? Teria Jesus mentido? Um dos pontos que a doutrina da Trindade não consegue explicar, irmão Paulo e queridos ouvintes, irmão Francisco, queridos ouvintes e telespectadores, é a informação bíblica dada pelo apóstolo Paulo de que Jesus será eternamente submisso ao Pai. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 15, verso 28. Diz assim, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quem está mentindo? Jesus e o apóstolo Paulo? Ou a doutrina da Trindade, que foi forjada lá nos porões do inferno, lá em Roma, foi formulada lá por homens
Teria Jesus mentido quando disse, eu e o Pai somos um? São João capítulo 10, verso 30. A doutrina da Trindade afirma que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são um. Em que parte da Bíblia está isso escrito? Aonde? A minha Bíblia não tem. E eu tenho uma coleção de Bíblias. Vê, meu Paulo? Eu tenho uma coleção de Bíblias, de várias versões. Além de outras Bíblias em CD-ROM, né? Em DVD, Bíblia, a versão King James antiga, atualizada, os manuscritos. Eu tenho tudo isso na minha pequena biblioteca de Bíblias, entendeu? Mas na minha não tem. Em quem devemos acreditar? Em Jesus, que afirma que Ele e o Pai são um? Ou na doutrina da Trindade, que inclui uma terceira pessoa nesta afirmação de Cristo? Quem está mentindo? Jesus ou a doutrina da Trindade? Teria Jesus mentido quando chamou a Deus de seu Pai e seu Deus? Diz assim São Mateus capítulo 16, verso 17. Abra a sua Bíblia. Nós falamos e mostramos aonde está, né? Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bajornas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E outra